Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de produção de provas na arbitragem. A ideia, em geral, é abordarmos a ciência da contabilidade como um dos meios principais de produção de prova no âmbito da arbitragem. Esse nosso bate-papo é uma cooperação científica do Laboratório de Perícia Contábil, Zapaog e Petrenko. Nosso laboratório trabalha tanto na esfera estatal quanto na esfera arbitral. Esse processo de cooperação entre contadores, peritos, colegas, assistentes, é uma forma de divulgação da ciência da contabilidade, do nosso conhecimento científico. Vamos começar falando, então, da arbitragem de um modo geral. A arbitragem, existem vários tipos de prova, tal qual na justiça estatal. Nós temos lá a prova documental, a prova grafotécnica, entre outras. Mas o nosso ponto de conversa hoje é sobre as provas que estão vinculadas à ambiência da ciência contábil. Então, os aspectos fundamentais dessas provas, nós temos as provas típicas e as provas atípicas. As provas típicas são aquelas convencionais. Normalmente todos nós conhecemos. A perícia em livros contábeis e fiscais, e documentos. Essas são as mais convencionais, mais clássicas. Já as atípicas, elas são compostas por uma ampla possibilidade, baseia-se no princípio da ampla defesa e do contraditório. Então, essa ampla possibilidade de demonstrar ao julgador as razões pela qual a parte está pleiteando um direito ou está contradizendo alguma alegação, um pedido ou um contrapedido na esfera arbitral, pode ser com base no júri técnico, uma junta de peritos, testemunhas técnicas, nota técnica de classificação e os aspectos da descoberta. As provas mais utilizadas no âmbito da arbitragem, mais características, são os pareceres técnicos usados para embasar o pedido. Isso é conhecido como uma prova pré-constituída. Por exemplo, apuração de haveres. Parecer técnico que apresenta o balanço de determinação e revela o quanto são os haveres a serem pagos ou recebidos, dependendo de quem tenha feito esse parecer. A perícia contábil, que ocorre uma etapa posterior, seria uma prova constituída durante o processo da arbitragem, ela leva em consideração os aspectos da testabilidade, verificar nos exames laboratoriais se aquilo que está dito é verdadeiro ou não, ou seja, seria um positivo ou negativo para aquilo que se pretende provar. É necessária sempre a utilização do método científico, como método raciocínio lógico-contábil, e necessita de uma fundamentação. Essa fundamentação, a primeira análise, a primeira vista, ela consiste em teorias, teoremas e princípios que estão embasando a conclusão do perito em seu laudo pericial. O parecer técnico, que é uma prova pré-concebida para embasar um pedido, uma inicial, por exemplo, uma indenização por lucros cessantes, serve para dar sentido ao pedido, sentido científico a um pedido jurídico. Qual foi o dano? Qual é o período desse dano? Qual foi o lucro que esse dano deixou ou impediu que viesse a ocorrer? Então, existe um parecer técnico que embasou esse pedido.
A contraprova, ou seja, as formas de desconstituir um parecer técnico juntado na inicial, pode ser uma nota técnica de classificação contábil, outro parecer que crie, no mínimo, uma dúvida razoável em relação àquilo que foi colocado, testemunhas técnicas que mostrem, por exemplo, que não é viável a apuração de lucros cessantes por aquele critério, ou não se aplica isso, ou essa base de argumentação de pedido de indenização de lucro cessante, por exemplo, o fluxo de caixa descontado, ela representa uma falácia e as razões pela qual isso configura uma falácia. Seria uma disciplina técnica. Ou pode ser também por meio de um júri técnico, é uma forma de desconstituir um parecer que foi utilizado na inicial. As mais relevantes, ou as de maior impacto contemporâneo, no momento que nós estamos vivendo, são elas. O júri técnico é uma forma ampla de se demonstrar aquilo que se pretende provar. O júri técnico, os assistentes técnicos que fizeram uma peça para embasar a inicial, parecer técnico, ou fizeram o cálculo, ou auxiliaram o advogado nas convicções para fundamentar um pedido, fazem, diante de um júri técnico, uma sustentação oral. Esse júri técnico, naturalmente, é composto por um número ímpar, para evitar a questão do impacto, e esse júri técnico deve necessariamente ser formado por peritos em contabilidade, por professores da disciplina de perícia contábil, enfim, de uma forma que eles tenham um conhecimento com relação a isso. Por isso que é um júri técnico. A testemunha técnica, onde alguém, perito especializado, pode ser um doutrinador, pode ser um perito cadastrado no Tribunal do Estado, um perito cadastrado no Conselho Federal de Contabilidade, enfim, um especialista no assunto, ele vai e faz um testemunho técnico perante o tribunal arbitral e se submete a questionamentos, inquisições e reinquisições. E a junta de peritos, que é uma modalidade igualmente relevante, a questão em si, ela é analisada por um conjunto de peritos. Diferente do júri técnico, que o júri técnico ouve e julga. A junta de peritos faz o exame detalhadamente de cada um dos elementos que compõem aquele rol de prova. Se é um balanço de determinação, essa junta de peritos avalia a composição do saldo das contas ativas, passivas, precificação de fundo de comércio e assim por diante. Então, essas três opções são, hoje, no sentido contemporâneo, a probabilidade de provas científicas contábeis na arbitragem, os mais relevantes, os de maior impacto. Existe também a possibilidade da descoberta. Isso é algo visto com alguma restrição, mas é a possibilidade de se pedir, no procedimento arbitral, a oportunidade de examinar a contabilidade da parte adversária e procurar lá dentro o que achar necessário para fazer a prova daquilo que se pretende demonstrar. Isso, naturalmente, enfrenta algumas questões de sigilo, de privacidade, confidencialidade de informações comerciais, industriais, fiscais, etc. Mas é muito utilizado nos Estados Unidos, na Inglaterra, esse procedimento. Perfeitamente possível. Na justiça estatal, eu vejo com algumas restrições em função do costume e da
própria qualificação do sigilo da proteção. Dificilmente o juiz iria abrir a quebra do sigilo amplo de todos os aspectos contábeis para que ocorra a investigação. Já na arbitragem, isso é mais possível, quando é algo que se distancia do Código de Processo Civil, desse rito do nosso direito civil. Já a nota técnica de clarificação contábil representa uma apreciação técnica científica com independência funcional e independência de juízo científico em relação a um determinado ponto. Cessantes, perdas, danos, capitalização de juros, abuso de poder, desvio de finalidade, tudo aquilo que possa ser clarificado por meio de uma nota técnica. Bom, independente de qual seja a forma de produção de prova baseada na contabilidade, na ciência da contabilidade, júri técnico, testemunha, nota de classificação, perícia contábil, típicas, atípicas, pré-constituída, pós-constituída, sempre isso é vital. Há uma necessidade pétrea de uma fundamentação técnica científica. Pode ser na literatura especializada, em teorias, em teoremas, em princípios, em leis científicas. Por exemplo, o Fundo de Comércio ele é regido por 8 leis científicas. E assim, muitas coisas são regidas por leis científicas no âmbito da ciência da contabilidade, como, por exemplo, o equilíbrio econômico-financeiro. A teoria do equilíbrio econômico-financeiro também tem leis científicas que regem esse fenômeno. E, com igual importância, mas com um destaque em especial, todas as precificações dependem de métricas para que seja feita uma dosimetria de uma indenização, de um direito, de um dano. E essas métricas, elas têm que ser adequadas, têm que estar em sintonia com aquilo que os cientistas contábeis pensam, com a doutrina, com as teorias, etc. Exemplo de métricas adequadas: apuração de deveres, o fundo de comércio, existe uma métrica adequada, a teoria ultravides, que afasta despesas impuras, a questão de ativos e passivos ocultos. Isso tudo deve ser considerado na métrica balanço de determinação. As indenizações, lucro cessante, danos ao fundo de comércio e perdas patrimoniais também devem possuir métricas contábeis específicas. A questão das licitações. Quando falamos em métricas adequadas, a busca de um equilíbrio econômico ou um equilíbrio financeiro, ou o famoso desequilíbrio econômico-financeiro, nós necessitamos de testes. Esses testes podem ser através da determinação do ponto de equilíbrio econômico, do ponto de equilíbrio financeiro ou do ponto de equilíbrio puramente contábil. O equilíbrio econômico ele está focado no retorno do capital e na remuneração do capital. Já o equilíbrio financeiro ele está focado na geração de caixa, capital de giro e as hipóteses de exposição de capital. Essa situação, então, de equilíbrio econômico-financeiro, vejam que existem métricas adequadas, ponto de equilíbrio econômico, financeiro e contábil, o conceito do que é o equilíbrio econômico, que ele busca o retorno do capital e a remuneração do capital, são duas coisas totalmente distintas. Já o equilíbrio financeiro, então, totalmente diverso do equilíbrio econômico, ele busca uma geração de caixa, ou seja, uma manutenção de um capital de giro sem que ocorra uma exposição de capital. Isso implica nessa situação de equilíbrio econômico-financeiro. Pois bem, a eficiência dessa prova, no âmbito da arbitragem,
É necessário que a prova ela seja útil, aquilo que você pretende demonstrar, que seja razoável aquele procedimento, não pode ser algo extremamente oneroso para os litigantes, extremamente difícil de se fazer a produção, tem que existir uma razoabilidade naquilo que se pretende com a prova, ela tem que ser proporcional àquilo que está se investigando, proporcional ao dano, não se pode admitir miragens de especificação de indenizações, de danos, de haveres, por aí adiante. A eficiência da prova depende também de uma métrica adequada. Uma métrica inadequada é o fluxo de caixa descontado para apurar o lucro cessante. Uma métrica adequada para se apurar o lucro cessante é a margem de contribuição. A legalidade da prova. A prova só vai ter valor, ou seja, eficiência na solução do litígio, se ela respeitar os aspectos da legalidade. Isso posto, destacamos que o controle da eficiência da prova na arbitragem é uma atribuição dos assistentes técnicos, porque a questão de mérito ela está vinculada aos árbitros e aos advogados. As questões fáticas contábeis, no que diz respeito à eficiência da prova, ela está a cargo dos assistentes técnicos, que são os especialistas nesse determinado assunto. A ideia de que o contador não faz interpretação da legislação é um equívoco. O que o contador não faz é a interpretação da questão de mérito. Não é possível um contador, no âmbito da produção de uma prova, por exemplo, apuração de haveres, que não conheça o mínimo de folha de pagamento para saber que naquele balanço de determinação tem que ter provisão de férias, provisão de encargos sobre férias. E se ele não tiver o mínimo de conhecimento da legislação societária, ele não consegue compor a estrutura do próprio balanço de determinação. Então, é necessário que ele interprete a legislação, o que é diferente de dizer o mérito da demanda arbitral. Pois bem, eu deixo agora uma dica de leitura e agradeço aí a atenção. Peço que cliquem na inscrição no nosso canal, toquem o sininho lá que gostei da apresentação. Muito obrigado a todos. Desejo um grande abraço e êxito nas demandas em que estejam trabalhando em questões vinculadas à prova, notadamente naquilo que tem vínculo com a perícia contábil. Saudações a todos.